É com muita alegria que mais uma vez eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesta oportunidade compartilhar com você um texto na palavra de Deus, na palavra do Senhor, no livro de Juízes, no capítulo 7 e versículo também número 7, que diz assim: O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Esse texto fala de Gideão e seus 300 homens. 300 homens que alcançaram e conquistaram a vitória de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos Deus dizer aqui para Gideão que com os 300 que lamberam a água, o Senhor daria a vitória a Israel e entregaria os medianitas em suas mãos. E mandou para casa todos os outros homens. Dentro desse texto nós encontramos algumas características dos 300, características que são muito importantes para Deus. Eu quero compartilhar com você essas características. A primeira característica está no versículo 2 do capítulo 7, que diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então a primeira característica dos 300 que nós encontramos aqui é que são 300 que não se gloriam, são 300 que não se orgulham. Veja o texto. Deus falou assim: tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim. Então observe que Deus aqui ele tem uma preocupação muito grande de que Israel não se glorie, ou de que Israel não se orgulhe, dizendo que a sua própria mão o libertou, a sua própria força o livrou. Então Deus disse para Gideão que havia muita gente, e tendo muita gente, eles iriam se gloriar, se orgulhar. Então os 300 foram os que sobraram, foram os que não se orgulharam, foram os que Deus olhou e viu em seus corações que não havia orgulho, não havia soberba. Então os 300 são 300 que não se orgulham. Segunda característica que nós encontramos aqui dos 300 está no versículo 3, que vai dizer assim: Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. A segunda característica que encontramos aqui é que os 300 não podem ser medrosos e não podem ser covardes. Veja que interessante, o que é o covarde? O covarde é o desleal, o covarde é o traiçoeiro. O que é o medroso? O medroso é aquele cheio de medo. Então os 300 não podem ser medrosos, não podem ser covardes. Então diz assim: quem estiver tremendo de medo pode ir embora. Então Deus conta com homens que não tenham medo. Deus conta com homens que não sejam covardes. A outra característica dos 300 nós encontramos também no versículo 7, capítulo 7 e versículo 5, que vai dizer assim: Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Então veja só que interessante aqui, o que é essa terceira característica aqui? É que Deus, ele chama homens que sejam prudentes. Então os 300 aqui, eles não podem ser imprudentes. O que é o prudente? O prudente é aquele que age com comportamento, buscando evitar tudo que julga a fonte de erro ou dano. Então todo prudente é cauteloso. Então Deus ele conta com 300 prudentes, com 300 cautelosos. No exército de Deus não pode ter discípulos, não podem ter homens imprudentes. A quarta característica dos 300 está no versículo 16,
que diz assim: dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs na mão deles as trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Então observe que interessante. Deus mandou Gedeão separar os homens e dividiu os 300 homens em 3 companhias, ou em 3 turmas, 100, 100 e 100. E pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas. O que é isso aqui? Os 300 homens não podem desacreditar da estratégia de Deus. Aleluia! Então Deus conta com 300 que acreditem em suas estratégias. Qual era a estratégia aqui? Era levar trombeta e jarros vazios com tochas dentro. E nós sabemos que eles tocaram as trombetas, quebraram o vaso, quebraram o jarro e levantaram a tocha. Então Deus tem uma estratégia de vitória. E os 300 não podem desacreditar da estratégia de Deus. Em quinto e último lugar, que nós encontramos aqui nas características dos 300, está no versículo 17, que diz assim: e ele lhe disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram aos povos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros ou vasos que tinham nas mãos. As 300 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Então aqui a quinta característica dos 300 é que os 300 não podem ser desobedientes. Deus conta com 300 que obedeçam. Veja aqui que interessante aqui, o texto que nós lemos, disse assim, Gideão aqui dizendo aos 300, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Então interessante é que os 300 precisam ser obedientes. Então as características dos 300 aqui é que são 300 que não se orgulham, são 300 que não são covardes e medrosos, são 300 que não são imprudentes, são 300 que não desacreditam da estratégia de Deus, são 300 que não são desobedientes. Deus conta com 300 com essas qualidades. Então também tenho certeza que Deus conta com discípulos, Deus conta com líderes, Deus conta com cada um de nós que tenhamos essas características. Então Deus conta com discípulos, Deus conta com líderes que não sejam medrosos e covardes, que não se orgulhem, não sejam soberbos, que não sejam imprudentes, que acreditem na estratégia de Deus e que também sejam de fato obedientes. Então todo líder precisa ser obediente à voz de Deus, precisa acreditar na estratégia de Deus, precisa ser prudente, não pode ser medroso e nem covarde e nem orgulhoso. E todo líder também conta com discípulos, com liderados que sejam obedientes, que não sejam medrosos, não sejam covardes, que sejam prudentes, que acreditem na estratégia do líder, que acreditem na estratégia do ministério, na estratégia do pastor. 300 que tenham essas qualidades. Então que você também seja um líder, seja um discípulo que tenha essas qualidades, que seja de fato um discípulo que não se orgulhe dos feitos, não seja um soberbo, mas que dê a Deus toda a honra e toda a glória. Seja discípulo e líder que tenha coragem, ousadia, não seja medroso e nem covarde, que seja
discípulo e líder prudente. Que a imprudência não tome conta da sua vida. Que seja um líder, um discípulo cauteloso, um discípulo prudente. Que também seja um discípulo que acredite na estratégia do seu líder. E que você, líder, acredite na estratégia do seu pastor. Porque a estratégia veio de Deus. Acredite. E que você, discípulo, seja obediente. E que você, líder, também seja obediente. Então Deus conta, a igreja conta, o pastor conta, os líderes contam com discípulos, com membros que tenham essas características dos 300. Então que em nome de Jesus você tenha de Deus em sua vida essas características, porque Deus conta com discípulos, Deus conta com 300 que tenham essa personalidade, que tenham essa característica. Teu líder conta com discípulos assim. E discípulos, os líderes, também contam com discípulos assim e líderes. Nós também temos a certeza que os discípulos também contam que tenhamos líderes que tenham esta qualidade. Então que em nome de Jesus, que esta palavra, que essa ministração tenha alcançado o seu coração e que você seja também um 300 nas mãos de Deus, um 300 na sua célula, um 300 na sua igreja, um 300 em seu ministério, um 300 para a glória de Deus. Que esta palavra tenha alcançado o seu coração e que você tenha aprendido com os 300 e que você seja uma bênção para o seu líder, para o seu discípulo, para o seu pastor, para o seu ministério, uma bênção para Deus. Em nome de Jesus Cristo, fica na paz e que Deus te abençoe para a glória do seu nome. Amém. Até uma próxima ministração.